Bom, vamos direto ao ponto. Hoje, o nosso objetivo nesta explicação é desmistificar de vez a famosa função afim. Tem muita gente que conhece isso como função polinomial do primeiro grau, né? Mas olha, a ideia aqui é transformar essa sopa de letrinhas em uma ferramenta simples e, acima de tudo, lógica. A gente vai deixar a matemática puramente abstrata em segundo plano por um momento. Vamos focar em entender como essa estrutura incrível funciona na prática, operando meio que como uma máquina de calcular que processa dados reais, do nosso dia a dia mesmo. E para organizar tudo certinho na cabeça, dividimos nossa explicação nestes blocos. Primeiro, a matemática do dia a dia. Depois, conhecendo a fórmula. No 3, crescente ou decrescente. 4, o corte no eixo, que é a raiz. E fechamos com o bloco 5, desenhando a reta. Então vamos lá. Parte 1. A matemática do dia a dia. Um ponto de partida no mundo real. Para tirar a matemática das nuvens e trazer direto para o chão, surge uma pergunta bem cotidiana. Como exatamente um taxímetro calcula o valor final daquela nossa corrida? É fascinante pensar nisso, porque as funções matemáticas já estão ali, operando na nossa rotina, mesmo quando a gente nem repara. Quando a corrida de táxi começa, é literalmente uma máquina matemática entrando em ação quase que instantaneamente, traduzindo a distância percorrida em custo financeiro. No fundo, a matemática é só essa linguagem que descreve o que acontece ao nosso redor. E dando uma olhada nestes dados baseados na fonte toda a matéria, dá para desmembrar muito bem os custos. Olha a diferença clara entre um custo inicial fixo, a famosíssima bandeirada, que aqui custa R$ 4,50, e uma taxa variável, que é de R$ 2,75 por quilômetro rodado. É bem lógico, a distância muda, a taxa variável vai se multiplicando, mas aquela bandeirada lá do início, essa permanece exatamente a mesma. E é justamente essa composição que forma a base perfeita de uma função. Parte 2. Conhecendo a fórmula. Da realidade para a abstração. Agora, fazendo a transição desse exemplo super prático do táxi direto para a matemática pura, a gente tem a lei de formação f de x é igual a a vezes x somado a b. E olha que sacada legal essas cores na tela. Essa codificação separa perfeitamente o que é a taxa de variação do que é o ponto de partida, o que é um baita atalho para quem está iniciando. São apenas duas letras, o a e o b, mas elas representam engrenagens completamente diferentes dentro da nossa máquina matemática. A melhor forma de explicar isso é indo direto para a intuição. O coeficiente linear, que é a letra B em laranja vibrante, é o nosso valor inicial fixo. É o nosso termo independente. Pensa nela funcionando exatamente como aquela taxa fixa, a bandeirada do táxi. E graficamente, é literalmente o nosso ponto de partida no eixo vertical, o famoso eixo Y, o eixo das ordenadas. É ali que a história toda começa no gráfico, no exato momento em que o x ainda vale zero. E para tirar todo o mistério do coeficiente angular, o nosso A em azul, basta encarar ele como uma taxa de variação constante. É a parte que varia, são os passos que a gente dá para frente. Tal qual aquele custo por quilômetro do táxi que vai se acumulando, sabe? É esse coeficiente numérico que manda e desmanda na verdadeira inclinação da reta no gráfico. Ele é quem define se o custo da nossa corrida sobe de forma super acentuada ou mais suavezinha. Chegamos na parte 3, crescente ou decrescente, visualizando a inclinação. Avançando para ver como essa linha se comporta fisicamente lá no plano cartesiano, é vital a gente contrastar ativamente essas duas realidades geométricas. Afinal de contas, a inclinação é a grande personalidade da função. Se o nosso coeficiente angular A for um valor positivo, maior que zero, o resultado é, sem erro, uma reta crescente. Os valores vão sempre aumentando. Mas, por outro lado, se a gente tiver um coeficiente negativo, menor que zero, a função vira uma reta decrescente, indo literalmente ladeira abaixo no gráfico, conforme os valores avançam no eixo horizontal. E essa imagem super divertida ilustra de um jeito brilhante esse conceito. Ela torna aquela ideia super abstrata de inclinações positivas e negativas incrivelmente fácil de gravar na memória. Na esquerda, a gente vê a reta subindo da esquerda para a direita, acompanhando aquele crescimento natural. Já na direita, a gente nota a descida brusca, causada por um coeficiente menor que zero. Tudo, absolutamente tudo, gira em torno do sinal dessa pequena letrinha A. Parte 4. O corte no eixo, a famosa raiz, encontrando a interseção horizontal. Bom, a gente pode deixar os jargões complexos de lado um pouquinho para falar sobre o conceito da raiz, ou o zero da função. A busca pela raiz é, na verdade, a busca pelo local exato onde a nossa reta corta o eixo horizontal. É o significado puramente geométrico da coisa. Não é só um cálculo aleatório chato, é o exato momento em que a linha encontra o chão do gráfico.
Entender o que isso significa faz a gente visualizar a real importância desse ponto, que é quando a nossa função atinge aquele valor neutro, o zero. Então, o pulo do gato aqui é seguir essa generalização super simples em formato de passo a passo para isolar a nossa variável e achar esse ponto de corte sem sofrimento. Primeiro passo, a gente pega toda a função e iguala a zero. Depois, movemos o coeficiente linear para o outro lado da equação, o que faz o sinal dele inverter, claro. E por fim, dividimos tudo pelo coeficiente angular. E pronto, é assim que nasce essa expressão matemática universal para achar a raiz de qualquer função afim. X é igual a menos b dividido por a. Trazendo isso para um exemplo rápido, muito prático das nossas fontes, imagina a função f de x igual a 2x menos 9. Aplicando a nossa fórmula fresquinha da raiz, a gente pega o oposto do menos 9, que vira 9 positivo, e divide por 2. O resultado, 4,5. Isso simplesmente significa que a nossa reta vai atravessar o eixo horizontal, o eixo x, cravado na marca de 4,5. Viu só? É um processo totalmente lógico. Parte 5 e reta final. Desenhando a reta, esboçando o gráfico de forma simples. Agora é hora de amarrar todas essas pontas soltas. A grande regra de ouro que torna um desenho de gráficos lineares super acessível para qualquer pessoa é esta. Esquece aquelas tabelas gigantescas de valores. A gente só precisa de 2 pontos. Inclusive, esse é um princípio matemático fortíssimo. Conhecendo apenas as coordenadas de 2 pontos diferentes no plano, dá para calcular os coeficientes angular e linear de volta e obter a função completinha. Mas para fazer o nosso esboço visual de forma rápida, o ponto 1 sempre vai ser o nosso coeficiente linear, aquele valor de b marcado lá na linha vertical do eixo y. E o ponto 2 sempre vai ser a nossa raiz que acabamos de calcular, marcada no eixo horizontal, o eixo x. Essa análise visual é a prova perfeita de tudo que a gente conversou, ligando o nosso ponto de partida lá no eixo vertical com o nosso ponto de corte no eixo horizontal. Todo o esboço do problema simplesmente ganha vida. É só traçar uma linha reta conectando esses dois caras e pronto! Todo aquele comportamento matemático denso e às vezes assustador lá do começo foi reduzido, na prática, a conectar apenas 2 pontos elementares no plano. Muito elegante, não acha? E para encerrar nossa exploração de hoje com chave de ouro, fica aqui uma reflexão bem intrigante. O que será que aconteceria se aquele custo inicial, a famosa bandeirada fixa do táxi, simplesmente deixasse de existir e caísse exatamente para zero? Como é que isso puxaria o ponto de partida da nossa reta direto para a origem central do gráfico? E qual passaria a ser o novo nome desse tipo de função afim que agora é puramente proporcional, virando uma função linear ou até mesmo função identidade? Fica aí o convite para continuar investigando essas variações matemáticas fantásticas por conta própria. Foi excelente destrinchar todo esse mecanismo e até a nossa próxima análise.